Vou para as minhas 3 perguntas. A primeira é: você escolheu um caso como um recurso, né, para lidar com fenômenos mais amplos. E eu gostaria que você elaborasse mais sobre essa escolha metodológica e teórica, né? Se, por exemplo, você pensou aí na microhistória, nessa escolha, você até já falou dela, né, que é um recurso normal na história social, mas eu também queria saber se houve uma reflexão maior sobre o uso da narrativa como forma de explicação histórica e, se não, para colocar as coisas de uma forma menos rebuscada, eu gostaria de saber quais os elementos que te chamaram a atenção no caso em específico e por que você considerou uma boa ideia abordar o artigo a partir deste e não de outros casos e por que com um foco em um caso em particular e não em um conjunto de casos, por exemplo. A segunda pergunta, que eu nem concordo mais com ela muito, mas eu vou colocar aqui para ver se gera algum tipo de discussão, que você afirma a existência de uma cultura jurídica compartilhada, né, no Atlântico português. E eu imagino que essa afirmação ela pode ter a função de mostrar a existência de uma rede de circulação entre o Império Português e, consequentemente, desses territórios colonizados e, com isso, justificar a importância da comparação, né, em pesquisas históricas, ser portuguesas, brasileiras, africanas e etc. Mas como lidar, então, com o ponto de questionamento dos estudos comparativos de que a comparação ela deve estar mais atenta às diferenças do que às semelhanças. E aqui, remetendo ao debate do Alan Watson com o Pierre Legrand, também o Frankenberg ele faz esse alerta. E você está bem consciente, né, dessa armadilha dos transplantes. E também fala de ressignificações que ocorrem em cada local. Mas mesmo assim, será que a gente não tem um problema de pesquisa aí, ao se focar nas semelhanças e não nas diferenças, apesar de eu achar que você faz afirmações muito plausíveis de por que essas semelhanças elas são frutíferas. Por exemplo, comparando os usos do conceito de posse, né, em casos de ações de liberdade, e também até fazendo uma possível comparação do registro mandatório de 1872 com o decreto de 1854 de Angola. Então, acho que trouxe uma hipótese interessante aí, mas eu queria que você falasse mais sobre esse ponto. E só um último ponto, e esse acho que eu quero deixar ele bem aberto para você falar o que você quiser, porque são aquelas grandes questões, né, que não tem uma resposta específica, mas eu queria saber se você pensa em lidar com o pós-abolição, em como essas estruturas também institucionais, né, se e como elas continuaram pós-abolição, e de qual maneira elas também consolidaram experiências próprias em relação ao racismo, à branquitude, enfim, esses fenômenos sociais que eu imagino que também estão na base da sua preocupação de por que você escolheu esse objeto de pesquisa e não outros. Bom, obrigada, Gustavo. Também vou começar de trás para frente, que eu acho que vai ser mais fácil. Se eu pretendo abarcar o pós-abolição, sim, porque o recorte temporal da pesquisa, ele é da década de 1780 até começo do século XX, pouco antes, final da década de 1910, vamos colocar assim. Então, sim, a ideia é pegar o pós-abolição justamente para ver como é uma pesquisa sobre, enfim, relações de dependência, justamente para ver como que elas se reconfiguram nesse longo século XIX, digamos assim. Para mim é muito importante ver como a consolidação de economias capitalistas, a consolidação de um direito de matriz liberal, como que isso remolda, reconfigura as relações de dependência. Então, sim, o pós-abolição ele vai entrar na pesquisa. A questão da comparação. Então, não é uma pesquisa comparativa, porque eu não estou pegando o Brasil e Angola e eu quero ver o que é semelhante, o que é diferente. Não, é tentar entender esses espaços como um espaço compartilhado, no qual coisas, normas, categorias, institutos jurídicos eram gerados de maneira entrelaçada, de maneira conjunta. Então, não é tanto comparar dois espaços, mas ver... Não é nem dois espaços, esse que é o ponto. Enfim, ver como que as categorias que determinavam, que configuravam as relações de dependência foram formadas nesse espaço comum,
do Atlântico Sul. Então, não é exatamente uma pesquisa comparativa. E a questão dos casos e da microhistória. Eu acho o caso, ele é uma estratégia narrativa importante, mas ele também tem um aspecto metodológico importante. Como estratégia narrativa, eu acho que ele permite que você vá destrinchando aspectos específicos, mas, junto com outros casos, mostrar um certo, não padrão, né? Padrão é uma palavra bem ruim, mas que, enfim, que determinadas coisas não eram exclusivas só daquele caso. E do ponto de vista metodológico, eu acho que é importante justamente por causa disso, porque te permite destrinchar coisas e ver coisas que, analisando documentações que dão um panorama menos micro, um panorama mais macro, a gente acaba perdendo um pouco na análise. Então, existe a microhistória, existem pesquisadores que de fato fazem a pesquisa, digamos, com um caso só, com uma família, com uma pessoa, mas o meu, eu diria que é mais assim, história social, que na verdade é mais um conjunto de casos. É uma perspectiva micro que valoriza os detalhes dos casos, mas eu trabalho mais com um conjunto de casos. E geralmente, quando eu escrevo artigo, até na tese, nos capítulos, eu fiz um pouco isso, de usar o caso individual mais como uma estratégia narrativa, digamos assim. Não sei se eu te respondi. Não, perfeito.